E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de outra das minhas edições da coleção. E é dia de falar desta edição. Mens Insana, da editora Atitude. Ou, na verdade, Atitude Publicações. Eu resolvi falar dessa edição porque, primeiro, é uma história de que eu gosto muito, né? É um trabalho do Christopher Flower e do John Bolton. Eu gosto demais dessa história, eu gosto demais mesmo, é muito legal. Eu já li, reli várias vezes. É um trabalho primoroso, uma edição daquelas que quando você encontra, você compra, você não se arrepende. Ela vinha aqui com uma pequena biografia dos autores, ó, o que eu acho muito legal, muito maneiro. E foi um encontro de ocasião, sabe, quando você está no lugar certo, na hora certa, e de repente você se depara com uma revista que você olha e pensa, meu, eu tenho que comprar porque eu quero saber o que é isso. E você compra e percebe que acertou em cheio. É do selo Vertigo. Para quem aí talvez tenha alguém que não está reconhecendo, não está lembrando o que seria essa Atitude Publicações, ela é, na verdade, cara, a última metamorfose da antiga Metal Pesado, né? A Metal Pesado editora foi primeiro Metal Pesado, depois Atitude Publicações, depois Fractal, se não me engano, e aí depois virou Atitude Publicações, né? Começou como Metal Pesado por causa da revista do mesmo nome, depois passou a Atitude Publicações, depois passou a Fractal e por último a Atitude. Se não me engano é essa a sequência. Essa editora era responsável pelas publicações do selo Vertigo no Brasil. E ela não durou muito tempo, cara. Eu me lembro que ela durou um curto espaço de tempo. Eu não vou me recordar agora exatamente, mas alguma coisa tipo de 95 a 97, né? 1995 a 1997. Mas o que eu me lembro é que neste espaço de tempo as publicações dela, se nem sempre eram de qualidade maravilhosa no que se refere à parte gráfica, à qualidade de papel e tal, para quem se liga muito nisso, elas nem sempre eram muito primorosas nesse sentido, elas eram excelentes quanto à qualidade do material para quem lia. Era muito bom, eram histórias de qualidade, é uma editora que pelo menos para mim deixou saudade, que é um pouquinho para ler. E essa história aqui do Mens Insana, cara, é simplesmente fantástica, né? Ela te entrega exatamente o que ela te propõe, tá? É uma edição de 1999, ó. Então eu acho que a minha memória ali de até 97 não está muito certa. O que eu me lembro é que foi um período curto nos anos 90, de 95, 96 ou 97 em diante. De qualquer maneira, quem ficar curioso, dá uma pesquisada aí, mas foi uma vida curta, foi uma vida breve, infelizmente, mas que sempre vai ser lembrada. Ela acabou sendo atacada, a minha edição aí, ó, no momento, pelas malditas traças, mas eu não tive coragem de me desfazer, até porque eu nunca encontrei uma outra edição para substituir. A arte, velho, ela vai desta arte maravilhosamente com aparência de arte pintada, né, muito bem desenhada, fantástica, até essas aparições mais cartunescas. A história, eu vou fazer aqui, ó, é lamentável o trabalho das traças, né, cara? Mas eu tinha que mostrar essa revista mesmo assim, porque eu gosto demais dela. Ó. Temos aqui, talvez o tio YouTube não goste, né? Mas eu tinha que mostrar essa edição porque ela é muito boa. A história gira em torno desses dois personagens principais, né? Que são simplesmente
singulares num lugar que já é singular, tá? Num lugar que já é fantástico. Nós temos o chamado plano mental. O plano mental seria tipo uma dimensão da loucura, literalmente. Sabe, com uma espécie de mundo paralelo, uma espécie de outra realidade aonde nada é real, aonde a loucura é real. E esses dois vivem lá. É mais ou menos como se fosse o lugar para onde a mente de todas as pessoas insanas vai, né? Todo mundo que está louco, e literalmente é isso, todo mundo que está louco vai parar no plano mental, né? Tipo, as pessoas morrem ou vão pro céu ou vão pro inferno, e se ficam loucas elas vão para este plano mental. E eles vivem lá como se vivessem as suas vidas na Terra, com a diferença de que nada lá faz sentido, nada lá acontece de maneira normal. E aí a história se desenrola em várias aventuras, são divididas em capítulos, mas esses capítulos, embora nem sempre sigam uma sequência lógica, embora nem sempre um desague no outro de maneira lógica, tipo, não é uma daquelas histórias que lá no começo tem uma busca e daí na parte 2 a busca continua, na parte 3 não, são capítulos fragmentados em si, na corrente da história, na regularidade da história, mas que tem como ligação, como gancho sempre entre eles, não só a presença dos dois personagens principais, né, que é o Mance, esse sujeito aqui com essa aparência adorável, olha ele aqui, e a Jess, que é essa moça que poderia figurar em qualquer revista masculina, né? Não é só a presença deles que se faz de gancho em cada uma delas. É simplesmente o fato de que elas ocorrem dentro de uma lógica ilógica que só pode existir aqui. Parece muito confuso? É porque é confuso. O quadrinho é cheio de tiradas maravilhosas como essa daqui, ó. Olha só, a Jess fala, bem, este fala por si próprio. E ele responde, e diz, este homem se vestiu no escuro. É fantástica. É bem aquele humor inglês, sabe? Meio seco, meio ácido, né? Aquele humor que vem e te golpeia. A piada te bate de uma maneira que você nem percebeu. Quando percebeu, você já deu um sorrisinho. Né? E tudo isso regado a muita loucura, a muita falta de sentido. E você acaba descobrindo, eu não quero dar muitos spoilers aqui, eu acho que pode interessar alguém ler, as pessoas podem querer procurar pela revista, tomara que encontrem uma reedição. Eu não sei se houve alguma reedição dessa história, ou pelo menos que as pessoas encontrem uma edição que as traças não fizeram um buraco como a minha, mas eu não quero contar muita coisa a respeito porque isso pode estragar a leitura de alguém, né, cara? E eu normalmente quando mostro as minhas edições eu quase não comento como é a história, né? Eu prefiro não fazer isso. Eu gosto mais apenas de comentar, né, sobre a revista em si, sobre como eu a consegui, sobre o que ela representa. Mas neste caso eu abro uma exceção para dizer que o final da história, a parte em que demonstra a origem, né, do relacionamento desses dois, uma das últimas histórias, por assim dizer, é muito surpreendente.
Você não esperava isso. Você começa a ler essa história, você começa a se envolver com os personagens, você começa a se envolver com a loucura deles, você começa a se envolver com a maneira como eles resolvem os problemas, né? É gente louca que tem problemas loucos e que os resolve de maneira ainda mais louca. Aqui, por exemplo, temos o Mans encontrando uma ex-namorada. Olha isso, essa é a ex-namorada do Mans. Mas você se envolve dessa maneira, cara, e você gosta do que tá vendo, você meio que se acostuma a ver as coisas se desenvolvendo de uma maneira divertidamente sem sentido. E sei lá, você não espera encontrar no final o que você encontra, você não espera descobrir que a relação desses dois aqui está fundamentada e começou da maneira como ela começou. Há um lado ainda mais sombrio, há um lado ainda mais pesado e mais triste por trás do que verdadeiramente uniu esses dois no plano mental. Na aventura eles acabam, nas últimas histórias aqui, principalmente na última história, eles acabam tendo que reunir um pessoal que já apareceu nas histórias anteriores, nos capítulos anteriores. Foi o que eu quis falar sobre os ganchos. Não são ganchos tão diretos, mas se conectam porque são todos no mesmo universo. E eles se unem a esse pessoal, a essa turma tão insana quanto eles, para poder salvar o plano mental. Porque o plano mental está sendo destruído, está sendo congelado e todos eles vão deixar de existir. As formas, essa informação eu acho que eu posso dar sem ser muito spoilers. O corpo físico deles, a forma humana deles ainda está viva lá na Terra e tal. Eles precisam que este corpo, que esta forma humana que está na Terra, que está na realidade de verdade, se mantenha lá para que eles continuem existindo, e a existência do plano mental está ameaçada, está sendo destruída, e todos precisam se unir num plano completamente sem noção para salvar o plano mental. E isso culmina com as descobertas que você faz sobre o que uniu esses dois, sobre como é de verdade a relação deles quando eles não estão no plano mental. A relação que eles têm no mundo real, a relação que eles têm aqui no que seria a nossa realidade, na existência terrena fora do plano mental, ela te pega desprevenido, pode apostar. Então, vale muito a leitura por essa arte que eu considero maravilhosa, misturando esse realismo muitas vezes sensual com o cartunesco total. Vale muito pelo roteiro, cheio de sacadas muito bem boladas e piadas muito afiadas. Vale pela diversão. Vale porque se você achar, você tem que comprar, cara, porque eu acho que já não tem mais tantas por aí, eu pelo menos não tenho visto. Mens Insana, selo Vertigo, vale muito a pena. Quem gostou, deixa like.